Aí, gente, o artigo 100 traz uma coisa que a gente não vê muito assim no direito privado, que é uma categoria um pouco própria assim do direito tributário, foi colocada aqui no CTN, e é interessante. Ele traz as chamadas normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos. Traz assim umas normas complementares em matéria tributária, uma expressão diferente, assim, que a gente está muito acostumado, né? Mas no fundo a gente vai entender perfeitamente o que é isso aqui, tá? O que são essas normas complementares da legislação tributária? Então a primeira são os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Que atos normativos são esses, pessoal? Vocês sabem que o ato normativo expedido pelo chefe do executivo tem um nome. Qual o nome do ato normativo expedido pelo chefe do executivo? Quando o chefe do executivo expede um ato normativo, qual o nome que se dá? Ninguém vai chutar, não? É o decreto, tá? Decreto é o ato normativo expedido pelo chefe do Poder Executivo. Mas, abaixo do chefe do Poder Executivo, você tem outras autoridades. Por exemplo, secretários municipais de fazenda, estaduais, o ministro da Fazenda. Quando um secretário, que é o do primeiro escalão ali, né? O secretário, ou segundo escalão, não sei, né? Quando o secretário expede um ato normativo, ele também tem um nome. Normalmente se chama de resolução, tá? Resolução do secretário de Fazenda, resolução do ministro da Fazenda, resolução. Quando tem uma autoridade inferior ao secretário, por exemplo, o coordenador do IPTU, e ele expede um ato normativo, normalmente se chama de portaria, tá? Portaria, pelo menos no Rio de Janeiro é assim. E tem outros atos também, são as instruções normativas. Então esses atos todos, resoluções, portarias, instruções normativas, se enquadram nesse artigo 100, inciso 1. São atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. São normas complementares em matéria tributária. Certo? Tipo de norma complementar. Tem um segundo tipo também que é bem interessante, pessoal. Em âmbito administrativo, existem órgãos julgadores de processos administrativos tributários. Tem uma coisa que é um fenômeno super interessante, que é o seguinte: os juízes, em geral, eles não são bons em tributário, certo? Nem os juízes e muito menos os desembargadores, tá? Eles não são bons em tributário, tem que estudar um monte de coisa, civil, penal, certo? Então eles não são muito bons em tributário. Por exemplo, eu assisti uma live na pandemia, assisti uma live com Alexandre Câmara. O Alexandre Câmara, eu sou muito fã dele, sabe? Eu estudei processo civil para concurso pelo livro dele, fui aluno do Alexandre Câmara. Eu acho um desembargador um dos melhores que tem lá no Tribunal de Justiça. Eu fui aluno dele antes dele ser desembargador. Então, isso em 97, sei lá, 98, olha o tempo, né? Então, ele já era fantástico, muito bom. Cara que eu admiro pra caramba. E ele fez uma live dizendo assim: olha, gente, matéria tributária quando chega lá é um terror no meu gabinete. Porque o pessoal não tem, assim, a vivência do direito tributário. Então tem que ter um estudo super, né, diferenciado, tem que pegar um assessor para, né, estudar mais ainda, explicar para ele. Então, normalmente, pessoal, os juízes não têm muita vivência no direito tributário, salvo aqueles de varas de fazenda pública e varas de fazenda pública especializada. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro inteiro, município do Rio, só uma pega matéria tributária municipal, que é a 12ª vara. No estado, é a 11ª vara de fazenda pública. Então, acaba que esses juízes sabem, mas os demais tem que julgar penal, civil, consumidor. Complicado, né, pessoal? Eu entendo 100%. E aí o que acontece? Os contribuintes, muitas vezes, eles preferem levar as suas questões
para julgamentos administrativos tributários, porque eles vão levar os seus temas para que fiscais super conhecedores do direito tributário analisem o caso deles. Às vezes é melhor você levar para um processo administrativo tributário do que para um processo judicial tributário. Você vai ter mais garantia de que a matéria vai ser entendida. Imagina uma empresa de petróleo que vai fazer um creditamento de não sei o que, super complexo por causa do artigo 66 do CTN, vai tentar fazer um troço. Cara, para o juiz entender um troço desse é dificílimo. Para um fiscal entender é o dia a dia dele. Pode ser que o fiscal tenha errado mesmo no lançamento, volte atrás. Então, são muito frequentes esses órgãos julgadores administrativos. E quando o sujeito perde em primeira instância administrativa, em geral existe um recurso que vai para algo que normalmente, um órgão que normalmente é conhecido como Conselho de Contribuinte. Já ouviram falar nisso? Conselho de Contribuinte é um órgão que é paritário. Metade dele é de fiscais, metade é de contribuintes, que são eleitos pela sociedade. Por exemplo, no âmbito federal tem o CARF, né, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, eu acho que é isso, tá? Tem o CARF, que é o nome do Conselho de Contribuintes lá da União. Então, é alto nível, a discussão é muito boa, tá? E pode ser que alguma lei de algum ente público que tem um Conselho de Contribuintes desse, dê eficácia normativa a essas decisões, tipo criar umas súmulas vinculantes administrativas, certo? Então, por exemplo, tem essa matéria que sempre vai para o Conselho de Contribuintes, sempre é julgado em determinado sentido, e, vamos dar eficácia normativa a esse acórdão aqui do Conselho de Contribuintes, tipo uma súmula vinculante administrativa. Então, o CTN admite que isso seja tipo uma norma complementar em legislação tributária. Está no inciso 2 aqui do artigo 100. São normas complementares das leis, dos tratados, das convenções internacionais e os decretos, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa. Não é qualquer decisão. Tem que ter uma lei que diz, esse órgão aqui, se tiver 10 decisões do mesmo sentido, vai ser atribuída eficácia normativa a esse acórdão. Tudo bem? Entendido? O inciso 3 vai trazer o costume administrativo. Uma espécie de direito consuetudinário tributário. Costume administrativo. Vamos supor que a Aline pague tributos sempre no mesmo local, numa determinada repartição do IPTU aqui de Niterói. A Aline não gosta de coisas de internet, não gosta de pagar no banco, ela vai na Secretaria de Fazenda e vai pagar, é exemplo hipotético, tá? Porque a Aline sabe muito e inclusive me ajuda muito nessa parte, das planilhas dela. E ela sempre vai pagar na repartição que ela já, há 20 anos, ela paga 20 anos esse tributo, a repartição sempre fecha às 4 da tarde. Então, ela vai sempre no último dia, às 3 da tarde, quitar o tributo, certo? Ela faz isso há 20 anos. E aí, um determinado mês, ela chega às 3 da tarde e a repartição está fechada. É o último dia. E ela bate lá, mas por que está fechado? Aí tem um bilhete. Fechamos hoje mais cedo em razão do aniversário do fiscal fulano, que será comemorado no local tal, papapá. Bom, ela há 20 anos, ela vai naquele local. O local fecha às 4 da tarde, não tem nada escrito que fecha, mas todo mundo sabe que fecha. Você gerou um costume, né? Fecha às 4, ela chega lá às 3 e está fechado. É justo que ela venha pagar multa, pessoal, pelo atraso no pagamento desse tributo? Não é justo. Tudo bem?
Então vamos ler aqui o inciso 3 do 100. São normas complementares. 3. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. É o costume administrativo. Antes de ler o 4, deixa eu pular aqui para o parágrafo único. A observância das normas referidas nesse artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Ou seja, ela observou o costume administrativo, então não pode ser cobrado juros dela, multa, correção monetária, beleza? Essa é a ideia. E o inciso 4, os convênios que entre si celebram a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses convênios, pessoal, esses convênios são muito comuns, por exemplo, no ITR. Lembra quando a gente falou da repartição de receitas tributárias? Que é a delegação da capacidade tributária ativa para que aquele município fique com 100% da arrecadação? Então, isso se faz por convênio, tá? Entre outros convênios também de delegação de capacidade tributária ativa. Pode delegar a capacidade tributária? Pode, né? E a competência tributária? Pode? E a competência tributária é legislativa ou administrativa? A competência tributária é legislativa, tá? É prerrogativa legislativa de instituir e regulamentar tributos, tá? Bom, essas são as normas complementares. Teve uma prova oral da PGM de Niterói, que eu perguntei hoje, para quem eu perguntei isso, hoje ela é subprocuradora-geral. É uma procuradora maravilhosa. Alguém trabalha na PGM de Niterói aí? Hã? Fernanda? Não. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Karina. É a Karina. Muito boa procuradora. E na prova oral dela eu perguntei, ela era candidata ainda, falei, qual a diferença entre as leis complementares em matéria tributária e as normas complementares em matéria tributária? E ela sabia perfeitamente. As leis complementares, tem previsão lá no artigo 146 da Constituição, tem tantas funções e tal. As normas complementares estão no artigo 100 do CTN e são as decisões, né, dos órgãos singulares e colegiados, os atos normativos das autoridades administrativas, os costumes administrativos e os convênios. Ele acertou a questão, tá bom? Tudo bem, pessoal? Oi? Não entendi. Olha, acho que a gente pode equiparar os dois conceitos, tá? Então, sim, a prática administrativa, pois, eu entendo, eu não sei, você vê a diferença entre o costume... Aham. Entendi. Não, então, faz sentido o que você falou, tá? Principalmente para o direito internacional, né? Então, eu acho que inclui a prática administrativa sim, porque ele não fala expressamente costume, né? Ele fala aqui em as práticas reiteradamente observadas. Então, entra a prática sim.